O sábado, ele representa essa confiança em Deus. A terra, por exemplo, ela deveria ser cultivada durante 6 anos. No 7º ano, a terra tinha que entrar num descanso. E era o ano sabático, né, que chama. Esse 7º ano não podia nem plantar, nem colher nada. Era o ano que a terra tinha que descansar. Isso tem toda uma lógica dentro dos nossos estudos de hoje em dia, né, que a terra precisa descansar, porque senão ela para, né, de dar aquela colheita na qualidade que ela é necessária, e a gente também precisa, nosso corpo precisa de descanso, precisa de um tempo de parar. Mas o que tudo isso representa? Representa uma confiança em Deus, uma confiança que Deus vai suprir, e que, na verdade, é Ele que me dá todas as coisas. Então, quando eu descanso, eu estou confiando em Deus. Tem até um versículo, eu estava lembrando hoje, eu nem anotei aqui, mas eu acho ele muito interessante, e a gente fala muito ele. Lá em Provérbios fala o seguinte, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. A gente sempre fala muito desse versículo, falando, né, que aquilo que Deus nos dá, aquilo que é uma bênção de Deus, ela não vai vir carregada de sofrimento. Só que esse sofrimento... Qual que é a referência mesmo? Só um minutinho. Qual que é a referência de Provérbios mesmo? Eu vou pegar aqui, porque como eu não tinha preparado para falar, eu não anotei a referência. Mas é fácil. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Tem tradução que fala não acrescenta dor, tem tradução que fala outras coisas. Mas, na verdade, o original que vem dessa dor, desse sofrimento, quer dizer trabalho. Quer dizer o sacrifício do esforço. E aí, quando a gente vai para o original desse versículo, o que ele está traduzindo é o seguinte, que a bênção do Senhor enriquece e nenhum esforço humano é capaz de recompensá-lo. Então, fala o seguinte, aquilo que Deus te dá, te abençoa, e não existe nada que você pudesse fazer que substituísse essa bênção. Então, o sábado é bem isso, é algo que só Deus pode fazer por nós. É algo que a gente reconhece que vem das mãos dele, e a gente entrega e a gente descansa. Quem é esse descanso que Deus nos deu? Quem é que nos deu algo que o nosso esforço, a nossa própria capacidade jamais conseguiria fazer pela nossa salvação? É Jesus. Então, a Bíblia vai falar lá em Hebreus que Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Então, tudo isso para explicar para vocês o que vem essa referência do sábado. Lá em Deuteronômio também vai falar que o sábado ele serve para que o povo de Deus nunca se esquecesse que eles foram libertados da escravidão do Egito e que Deus lhes deu descanso. Então, vê que o sábado ele é um descanso, ele é algo dado ao homem, e ele vem muito nesse sentido desse reconhecimento, né? Saber quem que dá todas as coisas que precisa. A Amanda está lembrando aqui, Salmo 127, que é exatamente isso. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. E isso aqui não é uma apatia, não é uma como é que fala? Uma falta de atividade, sabe? Não é aquele descansar em berço esplêndido a vida toda. Mas isso revela confiança. Isso é descanso. Então, o sábado significa isso. Jesus é o nosso descanso. É nele que nós podemos nos apoiar e saber que nós somos aceitos diante de Deus, saber que nós somos perdoados, saber que nós temos, de novo, essa reconciliação. E os fariseus, o que eles faziam, né? Os religiosos, eles viviam na cobrança da letra da lei, mesmo que aquilo não representasse de fato um coração arrependido, um coração doador, um coração cheio de amor. E até hoje, gente, no meio dos judeus, é assim que eles se comportam. Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp que chama História com Teologia. Aí tem gente de tudo quanto é lugar. Um menino aleatoriamente me acrescentou e eu fiquei por ali muito porque tem o pessoal que discute um pouco de teologia, eu não acompanho sempre porque eu não dou conta. Mas tem lá um rapaz, eu já comentei isso com vocês, que ele está estudando para ser rabino, faz parte da sinagoga, é um judeu assim super praticante, super religioso.
E é engraçado, assim, que tudo que ele fala a respeito de obediência e observância dessas coisas da lei, que até hoje eles observam, nunca está condicionado ao coração. Quando a gente falou aqui sobre as obras de justiça, eu até falei desse rapaz. E eu perguntei para ele, né? Porque essas obras de justiça têm um nome específico. Aí eu perguntei para ele o que significava isso. Ele falou assim: olha, isso significa uma obrigação que a gente tem de fazer. A gente tem a obrigação de dar esmolas. Mas pouco importa o que eu penso daquela pessoa. Eu posso tirar o dinheiro do meu bolso e estar xingando o mendigo, falando que eu detesto ele por ter que ajudar ele, mas o fato de eu ter feito já me desabona de qualquer cobrança. Então, eu olhar para isso hoje me explica muito de como é que era o coração desses fariseus naquele tempo. Então, essa cobrança só de letra, só de ritual, só de obedecer, faça isso, não faça aquilo, nos leva a uma condição muito cega. E eu anotei aqui que quando a gente não compreende os princípios das ordenanças de Deus, a gente está fadada a cair numa religiosidade ritualística sem propósito. A gente faz por fazer, a gente faz porque está dentro da nossa agenda, mas a gente não tem noção do que aquilo representa e, na verdade, aquilo não tem poder nenhum para gerar transformação dentro de nós. E desde o início lá, quando a gente começou Mateus, a gente viu João Batista, que ele pregava um batismo de arrependimento, ao invés de uma purificação ritualística, de tomar um banho e sair, a gente está entendendo que o que o Deus mais quer é uma transformação no nosso interior. Não é a gente ficar obedecendo o ritual, andando de joelho, pagando promessa. Isso são coisas exteriores e de nada importam se o nosso coração não é transformado. As coisas foram criadas para servir o homem, não o homem foi criado para servir as coisas. E é isso que Jesus fala, não aqui, mas na mesma referência que tem em Marcos 2, ele fala o seguinte: olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Isso está lá em Marcos 2:27. A vida está acima das minúcias da lei. Então, os discípulos de Jesus estavam com fome, eles precisavam comer, e aí eles fizeram aquilo no sábado. E esse tipo de trabalho nem era uma coisa assim estritamente condenada dentro da lei para se fazer no sábado. Mas aí Jesus também nem fez questão de contradizer isso, os fariseus nesse ponto. Ele pegou situações que aconteceram no passado e que também, de alguma forma, houve uma contrariedade ali daquele preceito estrito, mas por causa de uma necessidade da vida. E aí ele vai falar de Davi. Davi está lá em 1 Samuel 21, do versículo 1-6. Enquanto ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria matar Davi, porque Davi tinha sido ungido rei, e Saul, totalmente naquela vida natural, apegado às coisas desse mundo, começou a perseguir Davi para matá-lo, né? E enquanto ele estava sendo perseguido, ele e os homens dele, era o único alimento disponível que tinha eram aqueles pães, né? Os pães que eram designados aos sacerdotes chamavam pães da propiciação. E a sobrevivência deles estava acima daquela regra que estava ali estritamente imposta. E aí Jesus traz isso. Os sacerdotes trabalhavam no templo aos sábados. Então, é o que Jesus fala o seguinte, ó. Os sacerdotes do templo profanam esse dia e, contanto, ficam sem culpa. Por que falam que ele profana esse dia? Porque no sábado existe sacrifício de animais, existe trabalho dentro do templo. Mas o fato deles estarem trabalhando dentro do templo é como se santificasse essa transgressão. Entendeu? Eles estavam fazendo algo para Deus, então, mesmo que fosse no sábado, eles ficavam isentos de culpa, porque eles estavam servindo no templo, que era a casa de Deus. E aí Jesus coloca o seguinte, que os discípulos de Jesus estavam ali numa missão de Deus com Jesus, e que Jesus é maior do que o templo. Então, se os sacerdotes se isentam de culpa por trabalharem no sábado, por estarem no templo, da mesma forma, os discípulos que estavam trabalhando com Jesus também estavam isentos de culpa, porque eles estavam ali em nome de uma missão que era muito maior. E isso
a gente vai ver aqui, ó, quando ele fala no 6. E eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo, que é o próprio Jesus. Jesus tira a nossa visão das coisas e das regras, das coisas, o que? O templo, das regras, da lei, e nos volta para o princípio das coisas e para ele. A gente precisa, e aí eu vou voltar, é quase a frase que eu repito aqui o tempo todo, né? A gente precisa saber por que a gente faz o que a gente faz. A gente precisa saber por que a gente acredita no que a gente acredita. Muitas vezes a gente vai repetindo rituais e formas de viver que alguém falou pra gente, outra pessoa falou, e se alguém sentar com você e perguntar por que você faz isso, você simplesmente não sabe dizer. Muitas vezes você nunca viu na Bíblia, nunca viu nada, mas alguém falou e a gente vai reproduzindo e vai fazendo aquilo. É necessário a gente ter a convicção, saber os princípios. Amanda, você levantou a mão sem querer? Não, levantei para falar mesmo. Ah, que bom! É, Depois está tão caladinha. Fala. é porque o Venâncio já tá lá com o neném. É porque isso aí que você falou, eu lembrei do seguinte, que esses dias rolando o Instagram, né? Aí eu vi que o pastor André Valadão sempre responde umas perguntas. Não sei se alguém já viu. E aí, ele, 99% das perguntas é assim, é pecado, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, gente, mas por que que os cristãos agem assim? Por que que o foco deles é o que é o pecado? Por que que o foco deles não é o que é que eu posso fazer para andar mais com Deus, para conhecer a Deus, para agradar a Deus, e não para viver no limite entre pecar e não pecar? É uma coisa muito louca. Isso a gente tem que tirar os olhos disso, da regra do pecado. Sim, e a gente vai falar sobre isso aqui, que é sobre a gente tem que ser conduzido. Eu não sei se você já viu os stories do Zé Bruno, do Resgate. Não, nunca vi. Ele é totalmente o contrário do André, né? Eu me divirto a beça com o André e fico chocada de ver o nível, né? Que os cristãos estão de não saber das coisas e de fazer isso, né? Que eu estava falando. As pessoas fazem cada pergunta, assim, tipo, de poder orar deitado, de orar no banho, sabe? Umas coisas assim, e que você vê que são coisas que são ensinadas e as pessoas simplesmente não sabem o porquê, né? E aí o Zé Bruno, é o contrário, que ele fala assim, eu não respondo perguntas de pode ou não pode. Eu acho que isso vem da origem do que as pessoas querem se apoiar para fazer as coisas que elas desejam fazer e ter o aval de alguém. Ah, mas fulano falou que pode. E a gente não vai ser julgado de acordo com alguém, o que alguém ensinou para a gente ou não, a gente vai ser julgado de acordo com aquilo que a gente fez. Nós somos totalmente responsáveis pelas nossas atitudes. Então a gente precisa buscar. Só que é muito mais fácil alguém dizer para mim o que eu posso, o que eu não posso, do que eu buscar ouvir de Deus o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Né? Isso exige uma vida com Deus, um esforço, uma dedicação, uma dependência. E dependência, gente, é tudo que o ser humano luta desde que nós somos criados, né? A gente vai olhar para o pecado ali no jardim, ele é fruto de quê? Fruto de independência, né? O que a serpente falou para Eva? Ah, come, vocês não vão morrer, não. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês terão os olhos abertos e serão igual a Deus. Opa, não preciso mais depender dele para dizer para mim o que é certo e o que é errado. Eu mesmo vou considerar o que é certo e o que é errado. Então, quando a gente vive uma vida independente, é um momento que a gente está decidindo, é isso, não é? E a gente vai se perdendo. A Joyce está acompanhando o pastor Felipe Parente nas lives, né? E ele é muito bom, né? Ela está falando que hoje é só tapa atrás de tapa. Tomar um Dorflex. E aí, o que Jesus está mostrando mais uma vez para a gente? Que tudo que Deus deseja é o nosso coração. A gente vai fazer as coisas que Deus deseja, a gente vai se afastar da impureza, do mal, da injustiça. Vamos! Mas porque o nosso coração está nele, não vai ser uma coisa exterior, é de dentro para fora. Não se trata de bater ponto, pagar promessa, reservar um dia para ser dele, mas ser dele por completo, todos os dias.
amando o que ele ama, se importando com o que ele se importa, ouvindo a voz dele. Quando a gente vai lá para as cartas de Paulo, né, quando ele vai ensinando a igreja, e chegou um certo ponto que houve esse conflito em relação ao sábado também, dentro da igreja primitiva, né? E aí Paulo fala assim, gente, cada um sirva da forma que determinou no seu coração. Se uma pessoa quiser reservar um dia inteiro para servir a Deus, para adorar a Deus, ok. Se outra pessoa quiser considerar que todos os dias são santos, ok. Quem quiser considerar todos os dias santos, não fale de quem considera o sábado, e quem considera o sábado não fala de ninguém. Tipo assim, ó, a gente precisava de uns Paulo, assim, hoje em dia, né? Assim, gente, cada um cuida da sua própria vida e vai servir a Deus. E Jesus é o que a lei espelha. Ele é maior do que o sábado, ele está acima dessas regras, dessas coisas premeditadas, estritas, porque quando a gente tentar viver pela lei, por essas regras, a gente não vai conseguir andar no Espírito, a gente não vai conseguir ser guiado pelo Espírito de Deus. Como demonstração de tudo isso que Jesus disse, e mais uma vez como prova de que a vida está acima da lei, ele vai lá e cura esse homem que estava ali no sábado. E aí ele pergunta para eles, fala assim, é permitido curar no sábado? E aí simplesmente eles não respondem, né? E aí ele vai falar mais uma vez, a gente já viu isso em outros textos, ele comparando com uma ovelha, porque a ovelha representava o patrimônio, né? A parte financeira, e era isso que os religiosos se importavam, eles se importavam mais com os bens do que com as pessoas. Então, quando era para tirar uma ovelha de um buraco num sábado, nem existia questionamento, era uma questão de urgência. Mas se fosse para salvar a vida de alguém, para eles isso não era importante. E aí Jesus fala que... Oi. Só peguei esse ganchinho seu aí. Eu acho tão sério isso que a gente observa assim, nos nossos dias, pessoas que não realizam o ID e o cuidado que o Senhor demonstrou na caminhada dele para a gente ser com os nossos semelhantes, com as pessoas que estão na igreja. A gente observa assim, que muitas pessoas, por causa dos cargos, por causa das posições dentro da igreja, eles deixam de lançar mão, eles não quebram os tabus que o Senhor Jesus deixou estabelecido que quebrasse, porque o Senhor veio em confronto, né, com tudo isso, a prostituta, a adúltera, são várias situações que ele deixa, né? E hoje a gente vê vidas morrendo. Sim. Porque as pessoas temem perder o cargo que vai tirar aquele posicionamento ali, aquela moral. Então, pedem ovelhas para não perder o cargo. Quanto mais ligado a gente tiver às coisas desse mundo, mais distante a gente vai estar das coisas do céu. Quanto mais se importando a gente tiver com o que as pessoas pensam de nós, com a posição que a gente ocupa, com a relevância que a gente tem diante desse mundo, mais distante a gente vai estar dos pensamentos que vêm do céu. A gente vai ver aqui no versículo 15 que Jesus, ele se retirou, e não foi a única vez que Jesus se retirou, não. Porque Jesus não estava buscando fama, ele não estava buscando estar gritando e estar aparecendo, ele estava buscando realizar a vontade de Deus para a vida dele. E aqui no 16 vai falar isso, olha, Jesus falava, não conta para ninguém, porque ele não estava buscando fama. Mas se Jesus buscasse a fama, buscasse esse reconhecimento no meio das pessoas, ele ia se afastar do propósito de Deus para a vida dele e ainda ia acrescentar muitos problemas. Então, muito está focado aonde está o nosso coração, e a gente tem que estar se avaliando o tempo todo, né? Fazendo, indo, vendo aonde que está a nossa motivação. Quando Jesus vai falar sobre isso, ele fala assim, ó, no 12, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Quero que a gente pense o seguinte, que quando a gente deixa de fazer o bem, a gente está fazendo mal para alguém. Se eu tenho a oportunidade de beneficiar alguém e eu não faço, eu, na verdade, estou prejudicando aquela pessoa.
Então, se por causa do sábado que seja, por causa de uma posição que seja, por causa de uma religiosidade que seja, eu deixo de fazer o bem para alguém que eu poderia fazer, eu, na verdade, estou fazendo mal para aquela pessoa. Lá em Tiago 4,17, fala o seguinte, que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Pode falar. Eu tive uma experiência agora à tarde com relação a isso, menina. É incrível, né? É isso aí que você falou. Eu procuro, assim, sempre pensar nisso. Quando eu vou para a igreja, por que eu estou indo na igreja? O que eu estou indo fazer? Para a gente não ficar no piloto automático, né? Sim. E hoje eu faço parte de um grupo de pedal, eu pedalo. E sempre, antes de pedalar, eu oro com todo mundo. E tem, assim, o grupo não é evangélico. Tem evangélico, tem ex-aluno, tem de católico. E na hora de sair, sempre eu oro. Só vão orar. E eles me pedem para orar, ou às vezes... Então, hoje, foi um dia que nós não oramos em conjunto. A gente chegou em cima da hora e aguardamos. E na hora que a gente já estava na pista, eu falei com a da frente assim, olha, nós não oramos. E ela é católica. Você ora. Nós não oramos. Você vai orando no seu coração, que eu estou orando aqui. E nós fomos. E nós, assim, nós pedalamos 18 quilômetros. Na volta, a gente já tinha pedalado mais uns quê? No total já estava uns 20 quilômetros ou mais. Eu, antes, na hora que nós saímos de volta, que estava faltando mais 17 quilômetros a voltar, a gente foi no bate-volta, porque já ia escurecer, né? Aí eu em voz alta, a trilha com o pessoal, a gente já na pista, querendo escurecer, e eu comecei a orar em voz alta, pedalando, sabe? E me deu aquele impulso e eu fui. Eu quebrei, é isso que você falou, eu quebrei aquela regra, me deu um impulso, falei assim, não, eu vou fazer, não estou nem aí. E eu comecei, Senhor, eu clamo pelo poder que há no sangue de Jesus, peço que o Senhor coloque os teus anjos nessa estrada, na retaguarda, e fui orando, sabe? Quando passou o quê? 10 quilômetros? Não, 8 quilômetros. Nós vamos passar numa ponte. Uma das meninas que estavam atrás de mim, do nada, ela caiu. Porque quando a gente passa, um dá sinal para o outro, devido a carros, né? Para não ter problema com carro. E quando eles passaram, eu passei, ela do nada, a corrente da bicicleta travou e ela caiu no meio do asfalto. E eu olhei para trás e disse assim, pula rápido, tipo assim, na anda ponte, rápido, né? não aconteceu. Assim, antes, entrando na ponte. Sim. Eu disse, sobe rápido, e não estava vindo carro. Quando a gente estava chegando em São João, um dos que estavam, até o esposo de uma colega, virou para mim e falou assim, Arlete, ainda bem que você orou, hein? E ele católico. E eu falei assim, Senhor, louvado seja o teu nome, não por mim, que eu não sou nada, mas porque na hora que o Senhor falou comigo, eu obedeci esse ide. Porque se eu não falo, não que a minha palavra não é nada, mas assim, sinalizando o que o Senhor poderia fazer, quebrando que protocolo, porque se eu não tivesse ligado a isso todos os dias, eu não ia falar assim, não, está no meio de católico, nós não oramos antes de sair, tinha que ter parado para orar, todo mundo fechado o olho, presa, né? Na forma, né? Isso. Então, assim, esse que você falou no início, essa questão da gente fazer, o porquê que faz, a intenção que faz, o que te move, qual o seu combustível, isso é fundamental para nós, né? Porque é uma vida, né? Jesus está nos chamando para uma vida com Ele, não uma religião. Então, como que isso fechou? Na hora que você falou assim, gente, todos que estavam ali tiveram essa experiência, e eu mais ainda. Não, e eu acho que várias pessoas aqui podem testemunhar de situações assim, que às vezes você sente uma vontade de orar e você fala assim, tem nada de orar aqui, não, eu oro no meu quarto. Às vezes a gente fica condicionado a situações e de repente você se dá de frente com uma situação, com um livramento, e aí você entende, sabe? Exatamente. E às vezes a gente fica tentando falar, como é que é a voz de Deus? Parece uma coisa tão difícil, né? Ouvir a voz de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus, gente, é assim, é natural. E quanto mais você vai conhecendo e obedecendo a esses sinais,
mais rápido você vai identificar. Pessoas falam assim, né? Como é que você sabe que é a voz de Deus? Quanto mais você está familiarizado com uma voz, mais você consegue perceber. Eu dei esse exemplo aqui uma vez, mas acho que a maioria não estava. Se você estiver dentro de um auditório com 500 pessoas e de repente abrir o alto-falante e seu pai ou sua mãe te chamar pelo seu nome, falar assim, Luana, Fabiana, Carmela, alguém vai saber quem é aquela pessoa? Só você, porque você conhece a voz do seu pai, você conhece a voz da sua mãe, porque você está familiarizado. Então, quanto mais a gente estiver familiarizado com a voz de Deus, mais fácil vai ser ouvi-la. Mas isso precisa ser um desejo que exista no nosso coração, uma busca que a gente tenha para desenvolver esse relacionamento com Ele. E a gente aprender como é que é ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí, Jesus... E aí os fariseus, né, vão brigar com Jesus porque o interesse deles não estava nas coisas que Deus se interessava, eles estavam presos aqui na terra, presos aos seus cargos, aos seus status, ao seu dinheiro. Então, tudo aquilo que não era isso, eles não se importavam. Então, eles pensavam que não era lícito fazer aquelas coisas que eles estavam questionando no sábado, como os discípulos poderem comer porque estavam com fome, uma pessoa enferma poder ser curada, porque, na verdade, eles não se importavam com as pessoas. Quando o trabalho, no sábado, envolvia os próprios interesses dele, eles estavam dispostos a quebrar a regra. Uma coisa que a gente precisa buscar para a vida, gente, é coerência. E a gente vai ver sobre coerência quando eles acusarem Jesus, né? Falando que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul. A gente precisa buscar coerência. Se a gente está julgando uma situação X de uma forma, a gente tem que enxergar as outras da mesma forma, a gente tem que ser honesto, sincero com aquilo que a gente pensa. E existem coisas, gente, que só a gente e Deus vai saber, está dentro do nosso coração. Mas a gente precisa buscar andar nesse lugar de honestidade, de coerência. Eles tanto não se importavam com as pessoas que quando eles saíram dali, eles começaram a conspirar sobre como podiam tirar a vida de Jesus. Eles não estavam nem aí para as pessoas, eles estavam aí pelo assento deles, pelo status dele, mas para pessoas mesmo, eles não estavam nem aí. E Jesus veio para mostrar que o que Deus mais se importa nesse mundo são pessoas. Pouco importa o que esse mundo valoriza. Deus valoriza pessoas. Esse final de semana, a gente está congregando numa igreja aqui em Brasília, e essa igreja vai fazer 1 ano. E a gente está mudando de lugar, né? Está indo para um lugar maior e tudo. E esse final de semana, a gente tirou o final de semana todo para limpar a igreja. E aí foi trabalho pesado, o povo estava arrancando os matos na mão. E é muito legal, eu gosto muito disso, é muito, muito bom você estar nesse ambiente, né, com pessoas de Deus, e ele trabalhando na obra e tudo. E quando a gente saiu de lá, o Tiago fez um comentário que foi muito interessante, ele falou assim, a gente precisa entender, né, as pessoas precisam entender que elas não estão fazendo aquilo para Deus somente, a gente está fazendo aquilo para pessoas. A gente está indo para um lugar maior para atender pessoas, para que as pessoas possam receber a palavra de Deus. Então, senão a gente começa a beatificar lugares, né, santificar prédios, e não é isso. E é o tempo todo disso que Jesus está tentando nos tirar. Se a gente tiver uma cadeira boa, um lugar espaçoso, não é por causa do lugar, não é por causa do altar, é por causa de pessoas. É para que pessoas conheçam a Cristo, é para que pessoas tenham acesso a Cristo. Então, é isso que a gente tem que entender, que Deus criou todas as coisas para nos servir e não nós para servir as coisas. Não nos tornarmos escravos de nada, porque Cristo veio nos libertar. E aí Jesus, quando descobre que eles estão conspirando para como tirar a vida dele, Jesus sai daquele lugar. E aí muitos vão seguindo ele foi curando todos os doentes, todos que vinham a ele, Jesus curava. E o que ele falava? Ele advertia para que não dissessem quem ele era. Por quê? Jesus não estava buscando fama. Lá em Mateus 20, 28, Jesus vai falar o seguinte, que ele não veio ao mundo para ser servido,
mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus curou as pessoas por compaixão, porque ele amava, porque ele se compadecia, mas não era para ele ser exaltado, para ele ser colocado como rei, como salvador naquele momento. Jesus veio, ele assumiu uma forma de servo, se tornou humilde para quê? Para ser entregue para uma morte, porque a morte de Jesus possibilitou a vida de muitos. Então, se Jesus estivesse querendo fama, se em algum momento o coração dele ali como homem, e a gente tem que se lembrar que Jesus estava sujeito a todas as paixões, a toda a corrupção que existe na natureza humana, e o que diferenciava ele era o tanto que ele era cheio do Espírito Santo. Se em algum momento Jesus tivesse voltado o coração dele para olhar para essas coisas, ele tinha saído do propósito. E às vezes em nome de Deus. Ele ia estar curando pessoas, ele ia estar apregoando o reino de Deus, a libertação, mas fugindo do propósito. E isso, naquele momento ali de perseguição, ia acarretar mais problemas para Jesus. Nesse momento de perseguição, ainda não tinha chegado a hora de Jesus ser entregue, a hora de Jesus ser morto. E aumentar a publicidade do ministério dele só lhe acarretaria mais problemas. Nós atraímos muitos problemas quando tornamos público aquilo que deveria estar no secreto. A gente precisa ter esse discernimento na nossa vida, qual é a hora de falar, qual é a hora de calar, qual é a hora de fazer no secreto, qual é a hora de mostrar. Se a gente quer sempre estar mostrando, sempre estar aparecendo, a gente vai trazer muitos problemas para a nossa vida, muitas vezes não tendo feito nada de errado e muitas vezes até fazendo algo para Deus. A Bíblia diz que do nosso coração depende toda a nossa vida. Isso está lá em Provérbios 4:23. Fala assim, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Tudo que fazemos está muito ligado à intenção do nosso coração, à motivação que nos leva a fazer algo. E isso muitas vezes somente a gente e Deus sabe. Gente, eu posso estar tendo uma postura mais humilde que o mundo pode considerar, com meu coração cheio de orgulho. E eu posso estar tendo uma atitude que todo mundo pode considerar uma atitude para querer aparecer e fazendo aquilo na maior humildade. Então, o nosso julgamento exterior, ele é totalmente falho, ele é totalmente errado. Mas a gente sabe. A gente sabe da intenção do nosso coração, a gente sabe quando a gente está falando algo porque a gente acredita mesmo naquilo ou porque a gente quer aparecer, quer ser agradável. A gente sabe quando a gente está elogiando alguém porque a gente realmente pensa ou porque a gente, na verdade, está querendo receber um reconhecimento daquilo, sabe? Muitas vezes eu estou fazendo algo, uma entrega por alguém, mas o meu foco não é aquela pessoa, não é aquele coração, não é fazer o bem. O meu foco, na verdade, é que as pessoas me reconheçam e falam assim, nossa, como fulana tem um coração lindo. A gente sabe, e é nisso que Jesus quer nos colocar. O nosso coração, é esse coração que a gente tem que guardar, é isso que a gente tem que saber do porquê, né? O que está nos motivando a fazer isso. Quando o propósito do nosso coração está desalinhado, a gente pode acabar se metendo em muita confusão, mesmo fazendo coisas certas ou até mesmo a obra de Deus. Por isso que é tão importante a gente ser guiado pelo Espírito Santo, para a gente saber o momento certo e estar sempre guardando o nosso coração nele. Ser guiado pelo Espírito Santo é fundamental para a gente saber para onde ir, quando ficar, quando sair, quando falar, quando calar. E isso tudo eu falei aqui por causa desses 2 versículos, né? Que Jesus se retirou e que ele falou para que eles não dissessem nada para ninguém, né? Para que não começasse a espalhar essa boa fama de Jesus, porque ainda não era o momento, isso só aumentaria a perseguição. E aqui vai falar da profecia que tinha a respeito de Jesus lá em Isaías. Fala que isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías. Jesus, gente, aqui vai falar do perfil de Jesus. Jesus era manso e humilde. Muita gente que tem um perfil de brigar, de falar gritando, de ficar apontando o erro dos outros, de ficar virando a mesa, sempre vai se lembrar de um episódio, que é quando Jesus foi lá e expulsou os cambistas do templo, né? É esse episódio que mostra Jesus irado, e também em Marcos,
Marcos 3,5, eu anotei aqui. Fala que Jesus tirou, nesse texto aqui que a gente está lendo, viu? Quando ele perguntou para eles se era permitido fazer o bem no sábado e eles não responderam nada. E diz que Jesus ficou muito irado. Existiam, sim, momentos em que Jesus se irava, mas esse não era o temperamento dele, esse não era o perfil dele. O perfil dele era que ele era manso e humilde. Lá em Filipenses 2,8 vai falar sobre isso. Falando sobre Jesus, né, vai falar no 7, mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo. Servo é escravo. Ele deixou a forma de Deus acima de tudo e se colocou na forma mais humilde que poderia existir, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A gente leu semana passada, ó, no último estudo, em Mateus 11, 29, Jesus falando dele mesmo, né? Aprendam de mim. Aqui, ó. Pois sou manso e humilde de coração. Esse era quem Jesus era. Ele não veio para ficar contendendo, brigando, batendo em quem já estava esmiuçado. Ele veio para trazer esse espírito manso e dócil. E essa orientação, gente, de ter esse temperamento, essa mansidão, também é dada a nós. Vou ler para vocês 2 Timóteo 2,23. Engraçado que eu fiquei a semana toda lembrando desse versículo e eu nem sabia que ia estar ligado tanto ao estudo de hoje. Fala o seguinte, ó. Evite controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. E aqui está falando isso de Jesus, ó. Não discutirá nem gritará. E aí no 24 fala o seguinte: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Então, gente, esse perfil de ficar brigando, discutindo, apontando o dedo na cara dos outros, e isso não é o perfil de um servo de Deus. Pode existir momentos em que isso aconteça, pode existir momentos em que isso aconteça, mas esse não é o perfil, né? Não é quem a gente tem que ser. E aí, no 25, vai falar sobre uma coisa que a gente está falando aqui, de motivação, aqui, ó. Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, aqueles que estão contrários, aqueles que discordam de você. Mas para que deve corrigir? Na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando a conhecimento da verdade. Gente, até a correção que a gente faz, a motivação do nosso coração tem que estar certa, porque muitas vezes quando a gente vai corrigir alguém, a gente está cheio de orgulho. A gente só quer, no final das contas, dizer que eu estava certo. Tá vendo? Eu disse, eu estava certo. E essa motivação está errada, por mais que você esteja tendo uma atitude certa. A motivação correta é o se importar, é o amar aquela vida. Você corrige na esperança de que essa pessoa encontre o arrependimento e o perdão do pecado. Nossa busca por sermos guiados pelo Espírito Santo, ela tem que ser contínua, ela tem que ser o foco da nossa vida, porque é isso que vai nos alinhar ao propósito de Deus. Aqui em Romanos 8,14 fala o seguinte, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente anda como filho, e é isso que a gente tem que buscar. Jesus veio para trazer restauração e não para destruir o que já estava sem forças. É por isso que no versículo 20, ele vai falar o seguinte: não quebrará o caniço quebrado, rachado. Caniço é tipo cana-de-açúcar, né? Aquela partezinha ali da plantação. Então já está rachado, ele não vem quebrar, terminar de destruir. Ele não apagará o pavio fumegante, aquela última fagulha vai lá e destrói. Não foi para isso que ele veio para trazer restauração para aqueles que já estavam sem esperança, sem uma razão de viver. Ele veio dar um motivo. Aí no 21 fala o seguinte: em seu nome as nações porão a sua esperança. Quando falar de nações, aqui está falando de todos os povos da terra. Existia o povo escolhido, o povo separado, que era o povo judeu, e os outros, né? Algumas vezes vai falar as ilhas, algumas vezes vai falar as nações, algumas vezes vão falar os gentios. E o que são os outros? Tudo aquilo que não é judeu.
Então, por causa de Jesus, a gente recebeu uma esperança, porque a morte dele abriu o caminho para nós, que não éramos os filhos da promessa, mas que por causa da fé tivemos esse direito de sermos participantes dessa promessa da salvação. E aí depois vai falar o seguinte, né? Que depois disso levou para ele um endemoniado, que era cego e mudo. Eu anotei aqui mais uma vez que existem doenças que podem ter origem no corpo, doenças que têm origem na alma e doenças que têm origem no espírito. É necessário a gente ter muito discernimento para isso, né? A maioria das vezes a gente vai orar para que o poder de Deus venha e traga cura. Algumas vezes a gente vai ter discernimento. Então, nem tudo é demônio, nem tudo é físico, e nem tudo é sentimento. Algumas coisas são só isso e outras coisas não são. Isso a gente viu lá no iniciozinho de Mateus, né, que fala assim que Jesus curava todos, os paralíticos, os loucos e endemoniados. Aí está falando das 3 esferas em que as nossas vidas são afetadas. Paralítico está falando de pessoas com doenças físicas, que não tem, às vezes, a ver com o nosso emocional, nem o nosso espírito. Os loucos, lunáticos, né, está falando de doenças da psique, né, da nossa alma, da nossa mente, e os endemoniados, está falando do espírito. E nesse caso, essa pessoa, ela tinha uma doença, tinha uma deficiência, mas que a origem dela era espiritual. E aí, o que falou? Que imediatamente, assim que o demônio foi expulso, ele começou a ver e falar. Quando nós somos curados, a gente rompe com aquilo que limitava a gente. A evidência da cura é que você pode fazer aquilo que você não podia fazer. Então, é isso que a gente tem que buscar. O que é que me limita? Qual é a área da minha vida que eu preciso ser curada, que eu não consigo avançar, que eu não consigo ir? Eu vou orar para ser curada nessa área e eu vou começar a fazer essas coisas, a ter o poder de Deus sobre a minha vida para poder fazer essas coisas que eu não conseguia fazer. E a libertação, né, ela vai ser evidenciada. E aí, o povo começou a falar, né? Não será esse o filho de Davi, o Messias, o prometido? E os fariseus, ouvindo isso, disseram, aí vieram com uma acusação contra Jesus. A inveja dos fariseus fazia com que eles acusassem Jesus e tentassem subverter o trabalho dele. Gente, muitas vezes o desprezo, ele tem origem na inveja. Você quer muito ter aquilo que a pessoa tem, você sabe que você não vai ter, e aí você começa a desprezar. E é muito bom que, enquanto a gente está aqui, a gente esteja muito olhando para a gente, né? Porque a gente rapidinho consegue se lembrar da situação X, de alguém, do fulano, do Beltrano, mas o que vai mais fazer a diferença aqui é a gente olhar para a gente e a gente conseguir mudar as nossas atitudes. Então, começa a olhar para aquelas coisas que você tem tratado com desprezo, que você tem desdenhado, e ver se, na verdade, não era o que você queria. E transforma o seu coração, começa a buscar um propósito nisso, começa a buscar diante de Deus, fala assim, Deus, eu queria muito aquilo, eu queria muito ser assim, e se não for algo que Deus tem para a sua vida, fala assim, olha, então tira esse desejo do meu coração, ou senão começa a me capacitar para fazer, porque o desprezo que eles tinham em relação a Jesus era por causa da inveja, porque Jesus fazia e tinha autoridade que eles não tinham. E aí eles vão falar, né, que Jesus está expulsando demônio por Beelzebu. Beelzebu era um deus pagão e que esse nome começou a ser usado, e aí, em determinado momento, ele começou a significar tudo que era Satanás. E então eles vão lá e acusam Jesus disso. E Jesus vai ensinar aqui um princípio de unidade. Ele vai falar que reinos divididos não podem permanecer, seja esse reino bom, seja esse reino mau. Ele fala, se Satanás está dividido contra si mesmo, como é que o reino dele pode permanecer? Então fica essa lição para a gente tem que saber de que lado que a gente está lutando, a gente não pode se opor aos que estão do nosso lado, porque senão a gente divide, a gente traz divisão. O que foi Babel, né? Babel significa confusão. Como Deus fez para que aquela obra que estava sendo construída com um coração totalmente, com uma intenção totalmente contaminada, como é que Deus fez para paralisar aquela obra? Ele gerou a confusão das línguas, né? A divisão, ninguém se entendia mais. Quando a gente não se entende, o reino perde. Então, a gente precisa saber de que lado que a gente está e não guerrear contra os nossos irmãos, os soldados do nosso time.
Esses religiosos não faziam parte do mesmo reino de Jesus, porque estavam contra Jesus, né? Jesus também está ensinando isso. E aí Jesus falou para eles também, né, que se ele expulsava por Beelzebul, por que expulsavam os discípulos dele? Aqui a gente vai ver a questão da coerência. Quando era uma coisa que estava para o lado deles, eles falavam, não, isso aqui é o poder de Deus. E quando era de Jesus, que era alguém que eles se opunham, eles falavam, não, isso aí é do diabo. A gente tem que buscar muito essa coerência na nossa vida. O reino de Deus, e aí Jesus vai falar, né, coloquei aqui, que a incoerência deles revelaram o coração que eles tinham. E aí Jesus fala no final, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O reino de Deus se manifesta quando pessoas são libertas. A gente já falou sobre várias perspectivas que tem do reino de Deus, né? O reino que vai ser implantado, a Nova Jerusalém, e tem o reino de Deus, que é o governo de Deus na terra, que é quando a vontade de Deus é plenamente estabelecida aqui. Então, quando Jesus fala que o reino de Deus chegou, é que essa vontade de Deus chegou, trazendo libertação às pessoas que estavam escravizadas pelo diabo. E eu vou falar mais sobre isso aqui, gente, quando eu for falar de frutos, né? Que, na verdade, o que importa é o fruto que dá. Você vai saber qual é a origem daquilo que alguém está fazendo pelo fruto que aquela pessoa manifesta. E aí Jesus vai falar o seguinte, né? Que como é que você pode entrar na casa de um homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Vamos dizer quem é quem aqui. O homem forte é o diabo, os bens do diabo é tudo aquilo que ele estava possuindo, e quem que ele estava possuindo? Era pessoas. E quem iria amarrá-lo? Alguém mais forte que ele. No texto que fala disso em Lucas, vai falar disso, que tem que ser um homem mais forte, né? E quem é o homem mais forte? Jesus. O poder de Jesus é superior ao poder das trevas. Os bens do homem forte são a vida das pessoas, a quais ele aprisiona, e Jesus venceu o poder das trevas para libertar as pessoas. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Isso está lá em 1 João 3,8, que fala, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir o domínio que Satanás estava fazendo sobre a vida das pessoas, né? E dar a condição disso, de ser livre do pecado, de ser livre da influência do diabo, para todos aqueles que buscassem isso também por meio de Jesus, tanto quando Jesus estava presente aqui na Terra, como até hoje em dia. Como um reino dividido não pode permanecer, aquele que não permanece unido a Cristo, e a ele se opõe, aquele que não permanece unido a Cristo, a ele se opõe e ainda atrapalha. Por isso que Jesus fala assim, aquele que não está comigo está contra mim. Por quê? O reino é um só. Se não estar com Jesus, está contra Jesus. Se não ajunta, se não colabora, coopera com a obra de Jesus, está espalhando, está atrapalhando. Quem não reconhece a obra do Espírito Santo não pode ser por ela transformado. E aí aqui quando Jesus vai falar sobre blasfêmia. E esse versículo é muito assim, uma incógnita na cabeça de muitas pessoas, acredito eu, porque na minha era. Quando eu me desviei uma época na minha adolescência, eu ficava tentando voltar, né, me reconciliar e nunca conseguia. E o meu maior medo era se eu tinha cometido aquele pecado que não tem perdão. Porque eu sempre ouvi, existe um pecado que não tem perdão. E aí o meu maior medo era esse, né? Mas por quê? Por total falta de compreensão. Blasfêmia, gente, significa quando eu atribuo algo erradamente a outra pessoa, a outra alguém, a outra razão. É quando eu torno certo errado, errado certo. É quando eu falo que uma coisa de Deus é do diabo, uma coisa do diabo é uma coisa de Deus. Isso tudo é blasfêmia. E por que que a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoada? No momento que eu não reconheço a obra de Deus através do Espírito Santo, as coisas que Deus faz através do Espírito Santo, que é a forma como Deus opera aqui na Terra, eu estou me opondo a qualquer coisa que Deus queira fazer na minha vida. E o único que pode me convencer do meu pecado, do meu afastamento, dos meus erros diante de Deus, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se eu rejeito essa obra, eu nunca vou reconhecer minha condição de pecadora. E não reconhecendo minha condição de pecadora, eu nunca posso me arrepender e, assim, ser perdoada. Então, é dessa forma que é colocado, que é o pecado que não pode ser perdoado, por quê? Porque você rejeita a obra de Deus, e você está rejeitando a obra de Deus, aquilo que Deus está fazendo, atribuindo isso ao próprio diabo, como é que você vai alcançá-lo? Como é que você vai acessá-lo?
Uma vez que rejeitamos a ação do Espírito Santo, já não tem esperança para nós. E aí Jesus vai começar a falar sobre frutos. E no fim das contas, o que revela de que parte você vem são os seus frutos, o seu caráter e o seu coração. A gente falou de 1 João 3, quando eu falei que Jesus veio para destruir as obras do diabo, o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Nesse texto vai estar falando exatamente sobre essa questão dos frutos, sobre aquilo que a pessoa pratica. Aqui, ó, no 7 fala assim: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Isso aqui não é que não peca, é que não vive na prática do pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. O que é essa semente, gente? É quando você pisa na bola e você sente. Às vezes, algumas pessoas, logo quando se convertem, desanimam, porque a primeira pisada na bola que elas dão, elas se sentem tão mal, tão transgressoras, que elas falam assim: isso não é para mim, olha, eu errei. E, na verdade, a perspectiva que a gente tem que ter é falar assim: que bom que eu me senti mal, que bom que eu percebi, porque antes eu pecava, fazia tudo errado, mentia, e nem percebia. Mas agora existe uma semente de Deus dentro de mim que me mostra que essa não é a minha natureza. E aí eu volto e me arrependo. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Então, é dessa forma que a gente consegue identificar. Como é que eu sei? Gente, é pelos frutos. É pelo procedimento que a pessoa tem. Ela pode fingir por um tempo, mas ninguém consegue fingir o tempo todo. Uma hora vai se revelar. E isso gera temor no nosso coração, mas para a gente saber, não é que a gente vai fazer sempre tudo certo, mas que o nosso coração vai estar sempre voltado para ser corrigido. É aquela pessoa que, tem gente que erra, como é que fala? Conscientemente, convictamente, e para ela está tudo bem. Os filhos de Deus não agem dessa forma. Aqueles que têm a semente dentro de si não agem dessa forma, mas estão sempre buscando esse caminho do consigo. E aí Jesus fala: como é que vocês que são maus podem dizer coisas boas? Porque o coração fala do que... A boca fala do que está cheio o coração. Os lábios, gente, da gente sempre vão transbordar aquilo que está no nosso coração. E a nossa perspectiva de mundo sempre vai ser diretamente afetada por quem nós somos. Se a gente tem um coração mau, um coração julgador, malicioso, a gente sempre vai olhar para os outros achando que eles estão mal intencionados. A gente nunca vai conseguir enxergar a bondade do lado de fora. Mas se a gente é uma pessoa honesta, simples, a gente vai ver tudo com bons olhos. A Bíblia fala que aos puros tudo é puro. Por quê? Aquilo que está dentro dele. E ele vai enxergar dessa forma. Mas se existe maldade dentro de você, você vai sempre enxergar os outros com desconfiança. A gente estava em São Paulo. E São Paulo, gente, é o lugar dos golpes, né? Se você não estiver muito esperto lá, você cai... Todo dia você cai em um. E uma dessas vezes tentaram aplicar um golpe na gente, o cara estava querendo vender o carro, depois a gente acabou descobrindo que o carro era roubado, mas assim, gente, documento original, o Thiago fez test drive no carro, tudo assim, era aquele plano infalível. Foi Deus que nos livrou desse golpe. E aí o rapaz correu no cartório, dizendo ele, né, falando que já tinha feito a transferência, já tinha preenchido o DUT. E aí, toda hora que o cara falava com o Thiago, ele falava assim: pode acreditar em mim, eu tô falando a verdade. Aí ele falava assim: tô no cartório, aí mandava uma foto do cartório. Aí eu comecei a desconfiar, eu falei assim: amor, eu nunca precisei dizer para ninguém que eu tava falando a verdade, porque eu sei que eu tô. E aquele cara estava totalmente mal intencionado, então ele estava o tempo todo se justificando e olhando para o lado de fora com esses olhos. Então, a gente vai perceber aquilo que está dentro do nosso coração. E a gente vai estar fadado a viver esse destino? Não. Quando a gente perceber que o nosso coração está nesse caminho errado, está julgando, está sempre esperando o pior das pessoas, a gente vai precisar entrar nesse lugar de arrependimento.
para que Deus limpe, cure e purifique o nosso coração. Cada um só pode oferecer aquilo que tem. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Por isso que a proposta de Jesus é dar uma nova vida, um novo coração. Ele é de dentro para fora, essa transformação. O nosso coração vai transbordar daquilo que ele está cheio. Então, se a gente quer transbordar coisas boas, se a gente quer ter um bom tesouro, a gente tem que viver essa transformação de dentro para fora. Cuidado com o que você fala, porque as suas palavras serão suas testemunhas, contra ou a favor. Jesus fala aqui, ó, cada um vai dar conta de toda palavra inútil que falou. Por suas palavras vocês serão absolvidos, por suas palavras vocês serão condenados. Exige muito cuidado aquilo que sai da nossa boca. Quantas vezes a gente fala besteira, entra na piadinha, quer falar mal de alguém e a gente precisa parar, engolir e ter esse temor de saber que nós seremos julgados por todas as palavras que saíram das nossas bocas. E caso a gente tenha andado nessa prática ou faça isso, é tempo de se arrepender e voltar a esse lugar de conserto. E aí eles pediram um sinal para Jesus, só que eles não precisavam de sinal nenhum. Né? Quem fica pedindo sinal, na verdade, está evidenciando só a sua incredulidade e indisposição em crer. É igual a gente fala assim, não, se Deus fizer isso para mim, então eu vou fazer aquela coisa. Não, se Deus me der mais um sinal, então eu vou fazer aquela coisa. Aquelas pessoas que ficam sempre condicionando a alguma outra coisa e nunca reconhecem aquilo que Deus já fez. Essas pessoas tinham acabado de ver um sinal milagroso e estavam pedindo, não, então mostra um sinal aí. Não, nenhum sinal ia ser suficiente para eles, né? O que eles precisavam era se arrepender e voltar-se para Jesus. E aí Jesus vai falar sobre o sinal de Jonas, né? Que ia ser o maior sinal. Quando Jesus está falando de Jonas, ele está falando da morte e ressurreição dele. Jonas ficou 3 dias na barriga de uma baleia, não sabemos, mas de um grande peixe, fala lá na Bíblia. E ele ficou esses 3 dias, depois esse peixe, né, esse grande animal do mar, vomitou ele na areia e ele foi pregar para o povo de Nínive. Só para vocês entenderem um contexto aqui rapidinho. Nínive era uma cidade que tinham pessoas que não eram do povo de Deus, eram pessoas más, injustas, e o povo de Deus odiava eles. Por isso que Jonas não queria ir para lá. Porque ele podia ser morto por eles, e depois, na verdade, ele evidenciou que o que ele não queria era que eles se arrependessem. E aí Jonas vai e prega para esse povo se arrepende e para, né, de praticar todas as coisas ruins que eles estavam praticando. E aí Jesus, pensa, ele compara o povo de Deus, aquele povo que se considerava muito superior a qualquer outra nação, a essa nação injusta, má, mas que se arrependeu. Ele fala o seguinte, ó, os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está alguém maior do que Jonas. Aquela nação soube reconhecer alguém muito menor do que o próprio Filho de Deus. E esses religiosos estavam rejeitando o Filho de Deus. E vai falar coisa semelhante da rainha de Sabá, né, a rainha do sul, que ela viajou, trouxe presentes para conhecer Salomão, que era considerado o homem mais sábio, né, de toda a terra. E aí Jesus fala, olha, aqui está alguém mais sábio do que Salomão, maior do que Salomão, e vocês não estão querendo me ouvir. Eu falei dos 3 dias de Jonas, e aí o que quer dizer Jesus, né? Jesus foi morto, ele passou 3 dias debaixo da terra, e ele fala no ventre da terra, e depois desses 3 dias ele foi ressuscitado. E nem mesmo com a ressurreição de Jesus, esse povo se arrependeu. Na verdade, não importa quem você é ou o que você fez, o que importa é para onde seu coração se volta quando você ouve a mensagem que vem de Deus. Pode ser que o povo de Nínive realmente era muito pior do que esse povo aqui, muito mal intencionado, cruéis, gananciosos, podiam ser muito piores, mas pouco importa quem eles eram. O que importa é que quando veio a mensagem, o que eles fizeram. E assim é na nossa vida. Muitas vezes pode existir alguém que, eu não mato, não roubo, eu não me prostituo. Mas não se volta o coração para o Senhor, não escuta a mensagem, não se arrepende. Justamente por isso, porque acha que não precisa.
E alguém que mata, rouba, se prostitui, faz tudo que é condenável, quando ouve a mensagem, se arrepende. E essa pessoa tem muito mais esperança do que o outro que às vezes nunca fez nada. Então, não importa como seja o seu passado, a gente sempre tem que reconhecer essa condição de que a gente necessita desse perdão, necessita se arrepender para estar perto de Deus. Assim, como o homem é liberto, aqui Jesus vai falar, né, que quando o espírito imundo sai de um homem, aí procura por lugares áridos, não encontra, ele volta, a casa está limpa, ele vai lá e ocupa e traz mais 7. Assim como o homem que não protege a sua vida, se enchendo do Espírito Santo depois que ele é liberto, porque o diabo sai, a casa fica vazia. Se ela não for ocupada, todo aquele mal que estava ocupando, além dele voltar, piora a condição daquela pessoa. Assim seria com aquela geração, que teve Jesus no meio deles para trazer ordem e libertação, mas rejeitou. Eles se tornariam piores do que já estavam, e realmente foi o que aconteceu, porque quando a gente vê a perseguição religiosa que se instaurou com os discípulos de Jesus, a gente vê que eles ficaram muito piores do que quando Jesus estava aqui. Seria melhor que eles nunca tivessem tido Jesus no meio deles, do que eles terem tido e não ter se arrependido. Lá em 1 Pedro 2, 20 e 21 fala algo bem parecido com isso. Fala o seguinte, ó. Não, 1 Pedro 2, não, estava lendo errado. 2, 20 e 21. Não, gente. Será que é 2 Pedro? Eu acho que é. Segunda. Deixa eu arrumar aqui. 2 Pedro fala o seguinte, ó. Se tendo escapado das contaminações desse mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados, por elas dominados, estão pior do que no princípio. Aqui está falando disso, de pessoas que tiveram um encontro com Deus, mas simplesmente se desviaram, desistiram. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Isso aqui entra naquela coisa que a gente vem falando também da responsabilidade que a gente tem com o conhecimento que a gente adquire. Quanto maior o conhecimento que a gente tem, maior a responsabilidade, maior aquilo que a gente vai ser exigido. E aí a gente pode chegar num ponto de chegar a pensar o seguinte, então é melhor não saber de nada, porque eu vou ser menos cobrado. Pode ser que eu seja menos cobrado, mas eu também vou ser julgado por não estar fazendo o que eu deveria fazer. Então, a melhor condição é conhecer e permanecer, conhecer e praticar. Porque se eu não conheço e não pratico, eu vou ser julgado por isso. Fabiana, beijo, Deus abençoe. Já está nos últimos versículos, pode ficar tranquilo. Seria melhor eu não ter conhecido, mas eu vou ser julgado da mesma forma. Então, a melhor condição é a gente conhecer, se aprofundar e viver na prática dessa palavra. E aí aqui vai falar que lá fora estava a mãe e os irmãos de Jesus. E aí fica estranho, né, a forma como Jesus se portou em relação a eles, porque ele dá a mínima, né? Fala, sua mãe está lá fora querendo falar com você. E aí ele meio que despreza, né? Fala assim, minha mãe e meus irmãos estão aqui, aqueles que fazem a vontade de Deus. Se a gente não entender o contexto, não dá para saber o que estava acontecendo nesse momento. Lá em Marcos 3, que eu já falei que está falando desse mesmo texto aqui, no versículo 21, fala sobre como a família de Jesus estava enxergando ele. Aqui, ó. Então, Jesus entrou numa casa, novamente se reuniu ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer, de tanta gente que tinha. No 21, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Então, provavelmente, a mãe e os irmãos de Jesus, enquanto estavam ali fora chamando ele, estava nesse momento aqui, ó, querendo trazer a força, porque isso aqui, ó, está no versículo 21. E aí, no versículo 31 desse mesmo capítulo de Marcos, relata que eles estavam lá do lado de fora esperando ele. Então, eles tinham ido lá para convencer Jesus a deixar de fazer o que ele estava fazendo. E aí, Jesus, lá em Marcos 10, quando a gente estudou, a gente viu que Jesus falou, aquele que não deixa pai e mãe por minha causa e tudo,
não pode ser meu discípulo, eu até falei com vocês, né, que aqui, ó, quem ama mais, não, esse deixa pai e mãe, tá lá no final. Esse daqui é o 37, 10:37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quando a gente falou sobre isso, a gente falou que Jesus estava ensinando para a gente que os nossos laços, a nossa obediência a Deus, ela está maior do que os nossos laços terrenos, né? E aí Jesus não só ensinou que o nosso compromisso com Deus e a nossa aliança com Ele sobrepõe os nossos laços familiares, como ele demonstrou aqui nesse texto, no momento em que ele não vai junto com a mãe e com os irmãos, mas permanece fazendo a obra para a qual ele foi chamado. E aí a gente finaliza o capítulo 12.